Bom dia, meus irmãos, bom dia a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos à nossa reunião dominical. É sempre um privilégio, né, estar participando em comunhão com vocês. Ainda que você esteja assistindo depois aí a gravação, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveite aí para fazer a assinatura do nosso canal no YouTube, para que você possa ser notificado dos novos conteúdos. Hoje nós vamos ter a participação especial do nosso irmão Marco Antônio, lá da Verbo Recreio do Rio de Janeiro. Ele vai trazer uma palavra que o Senhor plantou no coração dele e compartilhar conosco. Marco, obrigado por estar aqui conosco, meu irmão. Seja bem-vindo. Deus abençoe grandemente sua casa, sua família, seus negócios e que o Senhor fale por você hoje poderosamente. Amém? Vamos orar então para começar a nossa reunião, meus irmãos. Pai amado, Pai querido, muito obrigado por mais esse domingo, muito obrigado pela renovação da tua misericórdia, muito obrigado por aquilo que tu fez, por aquilo que tu faz e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai liberar para nós. Obrigado, Senhor, por nos incomodar sempre quando estamos, ainda que contra a nossa vontade, caminhando para a desobediência. Continue nos incomodando, Espírito Santo. Continue nos conduzindo no caminho verdejante da glória eterna, para que nós possamos cumprir tudo aquilo que o Senhor Pai tem prometido para nós, para que a gente cumpra o nosso propósito como determinado antes da fundação do mundo. Em nome de Jesus, que nós tenhamos uma reunião abençoada. Receba nossos louvores, Senhor, como adoração, para que a tua glória desça e ela permaneça entre nós e nós sejamos cheios cada vez mais da tua presença. Em nome de Jesus, amém. Vamos então para os nossos louvores, meus irmãos. Tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E ser achado
Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus. Se pedirmos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus. Se pedirmos, Ele virá. Se pedirmos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover.
inunda o meu ser. Faz chover, Senhor, sobre esta nação. Aleluia. Ele vem
saltando sobre os montes de Jerusalém. Eu sou tua noiva apaixonada, te esperar para dançar. Glória a Deus, bom dia, Igreja Cristã Verbo Lisboa. Que honra estar aqui com vocês. Eu sempre falo isso porque é uma honra muito grande podermos cultuar o nosso Deus, louvar a Deus, estarmos com vocês, estarmos em reunião aqui. É muito bom, viu? Que esse tempo nós possamos ter com profundidade no reino, cada dia mais e mais. Agora, eu agradeço a Deus já pela visita que nós temos aqui, os visitantes, né? As visitantes. Agradeço, louvo a Deus pela vida de vocês. Deus, obrigada. Obrigada pela vida das visitantes que aqui estão. Obrigada pelo Senhor proporcionar esse momento de comunhão com elas da palavra. Obrigada, Deus, porque a palavra que elas vão receber vai vir direto do trono. Obrigada porque essa palavra vai acolher elas, vai mostrar quão bom é o Pai que nós temos, que elas têm também. Obrigada, Deus, por esse momento. Obrigada pela vida delas. Esteja com elas sempre. Em nome de Jesus. Amém. Agora, nós também vamos ter o nosso momento de louvor e adoração, só que com os dízimos e ofertas. O Fagner vai colocar aqui os números para quem quer realizar os dízimos e as ofertas. E hoje eu virei e falei assim, Deus, eu quero uma palavra direta. Vem ao meu coração. E me veio Romanos 12:5. E fala assim, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Quando nós pensamos em igreja, aqui a Igreja Cristã Verbo Lisboa, ela não é uma instituição, ela é uma família. Então, quando nós temos discernimento, que nós participamos dessa família, e o Senhor nos convida, nos direciona a compartilhar, porque em Romanos 11:36 fala que porque dele, porque meio dele e para ele são todas as coisas. A ele a glória para sempre. Então, o nosso coração se alegra em ofertar e dizimar, porque nós somos um só corpo. Então, que hoje, se o Senhor te direcionar a ofertar, dizimar, que seja com alegria, né? Como fala também Romanos 12:8, com generosidade, com zelo, misericórdia, com alegria, executar as funções que são determinadas pelo Senhor. Então, assim eu vou orar pelos dízimos e ofertas, pela sua vida, quando você se movimenta no reino para compartilhar esse momento, que é semear no reino de Deus. Deus, obrigada. Obrigada pelos todos os dízimos e ofertas que aqui estão sendo realizados. Obrigada pela Igreja Cristã Verbo Lisboa, porque essa família já foi criada no seu coração e o Senhor está nos apresentando a ela, Deus.
Obrigada pela sua graça sobre nós. Obrigada porque sem você nós não conseguimos realizar nada, Senhor. Obrigada porque os dízimos e ofertas são entregues por ti, Senhor. E depois o Senhor nos dá discernimento e capacidade para podermos executar qualquer ação através deles. Senhor, obrigada pelo local em que a Igreja Cristã Verbo Lisboa já vai estar. Obrigada pelas finanças e obrigada por aqueles que vão estar à frente das finanças. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Também, como nós temos visitantes hoje, agora eu quero dizer que eu, Caroline, e o Fagner, e está no quadradinho aqui da Igreja Cristã Verbo Lisboa, daqui a pouco vocês vão vê-los. Nós somos os líderes responsáveis pela Igreja Cristã Verbo Lisboa aqui em Lisboa. Pronto. E caso queiram uma oração, queiram mais informações sobre a igreja, queiram entrar em contato, podem nos procurar. Podem procurar também pelo Instagram. Nós temos o Instagram da igreja. E o que nós pudermos servir a vocês vai ser uma honra e um prazer. Viu? Agora, com muita alegria, eu vou passar a palavra ao nosso irmão Marco Galdino. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, Marco. Agradecer a Deus pelo que você vem construindo com o Senhor. Porque quando nós temos esse momento de comunhão, e eu me alegro muito quando você traz a palavra, uma palavra de renovo. Então, que o Senhor possa derramar sobre você o que você enxerga do reino, para que você possa inundar as nossas vidas agora, cada vez mais e mais. Que a sua boca venha falar o que o seu coração está cheio, em nome de Jesus. Viu? Amém. Amém. Obrigado, Carol. Bom dia, pessoal. São 6h30 da manhã, 6h29 aqui. Falei pro Fagner que talvez não desse tempo nem de pentear o cabelo, mas deu. Acordei um pouquinho mais cedo. E o que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, Carol, tá bem alinhado com aquilo que o Senhor te deu aí como palavra. O tema que nós estamos trabalhando esse mês aqui na nossa igreja aqui no Brasil é sobre família. E Deus te deu uma palavra aí dizendo que nós somos uma família, que nós somos um corpo, né? E o título dessa mensagem é O Desejo de Construir uma Família. Porque Deus é um pai de família, amém? E eu acredito que quando ele nos criou parecidos com ele, a palavra diz isso, né? E ele deixou alguns registros, né, dele no nosso DNA. Eu não sei se vocês sabem, né, mas os cientistas já descobriram isso e eles estão afirmando isso, né, que a nossa matéria ela é formada por algo parecido com linhas de programação. A grande diferença, né, entre um programa de computador e as nossas linhas de programação é que no nosso corpo essa programação responde não só a estímulos físicos, né, mas também a estímulos espirituais. E glória a Deus por isso, né? Graças a Deus que nós respondemos a estímulos espirituais. Eu acredito, Carol e demais irmãos, que no nosso código existem desejos que nos puxam para sermos parecidos com Deus. Todos nós sabemos que o Espírito Santo trabalha, né? Durante algum tempo, eu não tinha noção disso, mas depois que virei crente achei que não, né? Mas o Espírito Santo trabalha em todos, né? E quando eu estava lá, muitas vezes, desapercebido, o Espírito Santo estava me chamando para Deus constantemente. Mas eu acredito que no nosso próprio DNA, dentro da gente, da nossa matéria, existe um código que nos puxa para Deus, que nos puxa para ser parecidos com Ele, para imitar Ele. O grande problema é que existe um vírus chamado pecado e que ele tenta o tempo todo mascarar
mudar, transformar, burlar essa programação para nos afastar, né? Transformar esses desejos em algo contrário ao que realmente fomos criados para ser. E um desses desejos é construir uma família, constituir uma família. Isso está nas nossas linhas de programação. Nós fomos programados para isso, para sermos como nosso Pai Celestial. E esse é um desejo celestial e está liberado para todos. Um desejo de nos chamar para sermos como Ele, constituindo uma família. Um desejo de cumprir um propósito de responsabilidade, de amor, de proteção, de cuidado, de comunhão e de desenvolvimento, tanto no nível pessoal, quanto no nível geral, quanto no nível de mais pessoas, porque ninguém consegue ser desenvolvido sozinho. Para que eu possa me desenvolver, eu preciso estar em comunhão com outras pessoas. E essas são, né, características de Deus programadas em nós para sermos como Ele. Eu não sei, né, como é que vocês tiveram essa experiência, mas mesmo eu vivi 30 anos da minha vida sem Cristo, né, e graças a Deus pelo Espírito Santo, mas tudo que eu fazia, né, e durante muito tempo eu meditava, né, nas horas que a gente para, né, porque se a gente não para, você vai fazendo, 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 mas quando eu parava, eu pensava, para que eu estou fazendo isso, né? Para que eu estou trabalhando? Para que eu estou querendo construir coisas, né? Conquistar algum bem? Isso só tem um sentido. Eu quero construir uma família. E esse desejo que vinha, né, dentro de mim, muitas vezes era um desejo estranho, né? Porque tudo que eu vivia era o contrário disso. Eu estava querendo viver todas as coisas diferentes, mas vinha lá de dentro uma voz, algo que me firmava dizendo, eu quero construir uma família, eu quero ter uma família. Uma das coisas muito legais, né? Eu acredito que aí chegou um momento em que eu realmente decidi isso, e mesmo sem conhecer o Senhor Jesus, mesmo sem conhecer o Espírito Santo, sem ter intimidade com eles, né? Eu coloquei uma meta para Deus. E numa mesa de bar, com alguns amigos, eu falei, ó, gente, eu vou colocar um número aqui, eu vou casar até 30 anos, não vou passar disso não, a meta é 32, é o máximo, eu vou casar. E é engraçado isso, como Deus tem tanta graça e tanta misericórdia de nós, e é claro que Ele não vai tirar o nosso poder de decisão, né, pessoal? Mas eu acredito que esse desejo é algo que Ele continua alimentando. Está programado em nós, mas ele continua alimentando. E eu profetizei, então, a respeito da minha vida, sem nem saber o que era uma profecia, dizendo isso e declarando numa mesa de bar que eu iria casar, que eu iria construir uma família. E isso ia começar no máximo com 32 anos. Graças a Deus, aos 30 anos, aos 29, eu conheci a Lisa e falei, bom, eu falei 32, mas acho que eu não vou esperar até lá, não. Eu vou começar, hein? E esse desejo, ele é um desejo tão incrível. E algumas marcas, né? Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo algumas marcas que o Senhor permitiu que eu fizesse. Eu mudei para o Rio de Janeiro aos 22 anos, né? Para trabalhar aqui no Rio. Eu sou do Paraná, de Maringá. E eu visitei alguns lugares que eu achava tão lindo que eu não me permitia desfrutar daquele lugar porque o que eu queria fazer era desfrutar com a minha esposa. Então, vou dar um exemplo aqui, né? Eu, quando conheci Cabo Frio pela primeira vez, falei, meu Deus do céu, mas que lugar bonito é esse? Esse aqui eu não vou nem pisar na areia. Esse aqui eu vou deixar para quando eu estiver com a minha esposa, eu vou desfrutar isso com ela.
E foi muito legal poder fazer isso, porque eu sou representante comercial, né? E depois que eu casei, nos primeiros meses, a Lisa viajou comigo durante muito tempo. Então ela conheceu o estado todo, e dentre eles está lá a nossa lua de mel, em Cabo Frio. Eu até acredito que uma das nossas filhas foi gerada lá, lá na Terra da Promessa. Então Deus é incrível, porque ele permite, ele alimenta aquilo que ele mesmo colocou na gente. E a gente muitas vezes não sabe de onde é. E, e é como eu falei, eu acredito que Deus não vai tirar esse poder de decisão, né? Porque existe um vírus, né? Que se chama pecado, que diz o contrário a isso, né? E o medo, né, da responsabilidade de se comprometer com algo tão incrível tem levado as pessoas a preferirem responsabilidades menores, né, como adotar um animal de estimação, por exemplo, ou simplesmente não querer assumir responsabilidade, né? Porque por mais que o Senhor gerou esse desejo em mim, por mais que Ele tenha gerado esse desejo, não foi fácil tomar a decisão, né, de viver uma vida sozinho, sem responsabilidades, e depois ter uma responsabilidade de constituir uma família, de ter uma esposa, de gerar os filhos. Isso é sim uma responsabilidade, isso é sim uma mudança grande, né? E precisa de responsabilidade, precisa de querer fazer, né? Essa é a parte que cabe a mim, né? O poder de tomar a decisão, o grande poder de tomar a decisão. E aí, pensando nisso, né, eu queria compartilhar com vocês algo, né, de como formar uma família, né, como construir uma família sem que ela seja destruída no meio do caminho, né? Porque Deus gera esse desejo, eu tomo essa decisão, e como que eu construo isso? Eu venho observando que durante esses quase 18 anos que eu vou fazer de casado agora, e conhecendo mais a Deus e perseverando em conhecer, eu descobri que a família é uma das ferramentas de aperfeiçoamento para que nós possamos conhecer o Senhor cada dia mais. A família, esse núcleo que você falou, Carol, esse, né, corpo, ele é uma ferramenta de aperfeiçoamento que vai agir na minha vida, que vai agir na vida das minhas filhas, que vai agir na vida da Lisa, e nós estamos nos movimentando, nos afiando em todo o tempo. Para quê? Para que nós possamos ser mais parecidos com o Senhor. Então eu acredito que sem a família, Carol, nós não vamos conseguir fazer isso. Sem esse tempo de comunhão, né? E vocês estão falando aí de ter as reuniões presenciais, eu estava falando com o Fagner aqui antes de nós começarmos, essa comunhão, ela é extremamente importante, porque nós vamos, muitas vezes a gente não permite, né? A igreja, ela é um órgão vivo, muito incrível, e tem dificuldade de relacionamento, não tenho dúvida disso, né? Mas toda essa dificuldade de relacionamento que existe dentro e fora da igreja é para que nós sejamos afiados, é para que nós possamos permitir que Deus faça mudanças. E eu tenho uma máxima comigo, né? Que se está me incomodando, quem precisa mudar sou eu. Né? E o mundo diz, os incomodados que se mudem. Mas eu acredito que se está me incomodando, eu preciso mudar. Eu ouvi o Bill Johnson dizendo outro dia, o nosso a maneira como a gente lida com as pessoas, né? A nossa quando a gente não liga muito, desafeição, ou quando a gente simplesmente deixa as pessoas de segundo lado. Ele estava simplesmente passando uma revista que era de um evento que ia ter, e de todos os preletores que estavam ali, dizendo um pouquinho de cada um, quem é que ia falar, e ele, por um instante, Deus colocou no coração dele que ele estava simplesmente deixando de lado, né, não dando valor àqueles preletores, simplesmente desdenhando, né, de cada um deles. E essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus fez com que ele voltasse, parasse, abrisse de novo ali a revista, olhasse para cada pessoa e ficasse fixo olhando para ela
até que ele pudesse sentir o amor de Deus pelas pessoas. Esse exemplo tão simples e tão bobo, e a gente acha até isso absurdo, né? Na primeira vez que eu ouvi isso, eu falei, cara, isso não existe. Na verdade, o que a gente precisa fazer com os nossos irmãos que estão tendo comunhão com a gente, e a gente estuda isso na escola, né, Carol? Na escola sobrenatural, tirar o ouro da pessoa, né? Ver a visão de Deus, o olhar de Deus para cada pessoa. Olhar para ele até você sentir o amor de Deus pela minha esposa. Olhar para meus filhos até sentir o amor de Deus por eles. Olhar para o meu irmão, olhar para o Fagner, até sentir o amor de Deus por eles. Então, gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios 3, 14. Queria que nós compartilhássemos um pouquinho dessa palavra. Como nós estamos online, eu acredito que isso vai ser bem rápido. E vou perguntar, hein? Aqueles que já acharam, glória a Deus, aqueles que não acharam, misericórdia. Efésios 3, a partir do 14. Posso ler? Olha a intercessão. Intercessão de um cara que quer contemplar. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Depois dessa introdução que eu fiz a respeito de família e de ter lido esse texto, eu gostaria de ressaltar três partes, né, dessa ferramenta chamada família, para que você e eu possamos entender o desenvolvimento de Deus, como que ele age e como que nós podemos permitir isso, né? Então, a primeira ferramenta que está ligado à família que eu queria apresentar para vocês, e assim, aqueles que já, né, acredito que a maioria aqui já tá em desenvolvimento com uma família, aqueles que ainda não estão, toma coragem, irmão, é algo maravilhoso. Aqueles que ainda vão ouvir essa palavra aqui também precisam de encorajamento. Família é incrível. Família é algo sem descrição, né? A gente poderia falar o dia todo aqui sobre a família, eu poderia falar o dia todo, contar a história da minha família o dia todo aqui. Então, tenha coragem. E aqueles que estão em desenvolvimento, use essas ferramentas. Então, a primeira ferramenta que eu queria compartilhar com vocês é: apresente a sua família a Deus e descubra qual o propósito de cada um. Aos homens, vocês são sacerdotes. Nós somos sacerdotes. Então, o sacerdote é aquele que fala de Deus ao povo e que fala do povo a Deus. Eu sou o responsável em apresentar a minha família a Deus diariamente, não só para pedir proteção. Proteção talvez é um dos maiores pedidos, né, que nós fazemos a Deus, mas eu acredito que uma das coisas que nós, como homens, precisamos fazer, além de apresentar a nossa família a Deus, é descobrir qual é o propósito que Deus tem para a nossa família. As mulheres, as mamães, não tenham medo de permitir que o seu marido lance os seus filhos, os nossos filhos. O pai é quem dá destino, então quando ele falar alguma coisa que vai mandar seu filho para o outro lado do Brasil,
ou para Portugal, não tenham medo. Vocês são incríveis. No verso 15 de Efésios 3, Paulo diz que Deus toma o nome de cada família, de toda família, para que sejam fortalecidas com poder. Poder para quê? Para ser uma solução na área da terra. Eu acredito que Deus nos dá poder para que toda família seja uma solução nessa terra. Uma das orações que eu tenho feito com as meninas, com a Júlia, com a Helena, nós temos orado já desde que elas têm entendimento disso, pelo marido delas, e em qual área que o Senhor gostaria que elas tivessem uma profissão, que elas trabalhassem. E o que eu tenho injetado no coração delas é: vocês vão ser uma solução lá. Eu tenho o privilégio de estar morando perto do nosso colégio, e durante muitos dias eu vou de manhã com elas para a escola, e eu levo elas lá, e no caminho da escola ou no portão da escola a gente ora. E eu digo que vocês sejam uma solução à escola, que vocês sejam sal da terra e luz do mundo. Então eu acredito que cada família, Deus derrama poder. E esse poder é um poder que vai trazer solução. Sempre na área onde eu estiver. Deus quer trazer luz, Deus quer trazer paz, a paz que excede todo o entendimento, ela anda comigo, ela está em mim, e onde eu chego, o ambiente precisa ser transformado. Eu preciso ter essa certeza de que onde eu vou, eu carrego algo que aquele lugar necessita. Eu posso levar ordem, eu posso levar segurança. Eu preciso estar pronto para desfazer as obras de Satanás. Amém? Nós temos orado aqui em casa pelos cursos que nós aplicamos, pelos estudos que nós vamos fazer. Nós temos orado pelas pessoas que estamos que convidamos para nossa casa, né? Pelos amigos das nossas filhas. Então, como família, nós intercedemos também por aqueles que vão cruzar a nossa vida e por aqueles que estão cruzando a nossa vida. E isso tudo precisa de poder. E já está disposto, já está disponível. Deus já derramou. Então, meu querido e minha querida, apresente a sua família a Deus diariamente. Essa é a primeira ferramenta. A segunda ferramenta que eu queria compartilhar com você, e talvez aqui seja a parte mais difícil, que o mundo não entende, e que hoje dentro da igreja é uma coisa que precisa ser tratada e trabalhada, é que Deus usará o meu cônjuge, o seu cônjuge, para afiar você. Isso quer dizer, o afiar quer dizer ferro com ferro, que vai ter atrito, que vai, às vezes não, na maioria das vezes vai arrancar pedaço, mas vai deixar você pronto para uso, vai deixar você prontinho para usar. Ser afiado não é fácil, e os casamentos têm acabado porque as pessoas não querem se permitir ser afiadas. Muitos casamentos hoje têm acabado por dificuldade de relacionamento. Um gosta de A e o outro gosta de B. Ah, que ótimo, é uma mulher e é um homem. Mas as pessoas têm se separado por incompatibilidade de gênio. Não dá para acreditar, né? Porque se eu tenho um gêniozinho, né? Um rótulozinho de gênio terrível, a minha esposa vai vir para ela ser ferramenta de Deus e tratar isso na minha vida. Só que mudar não é fácil. Mudar dói. E quando eu entendo que Deus derramou sobre nós, sobre mim e sobre você, poder, fica um pouco mais fácil de permitirmos essa mudança. Então, uma das coisas que eu queria também acrescentar aqui é: tenha sua esposa ou seu marido como a prioridade número 1 da sua família. No verso 17 diz assim:
Habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Compreender com todos os santos, mas isso não muda a prioridade da esposa. Então, eu posso e devo compreender com todos os santos qual é a largura, a profundidade de Deus, mas o primeiro lugar onde Deus quer que eu aprenda isso, onde Deus quer que eu faça isso acontecer é na minha casa. Então, se eu exceder tempo demais no trabalho, tempo demais no ministério, isso vai me custar uma ruptura fatal. Eu preciso dedicar tempo, entender que a minha esposa, ela tem prioridade. Prioridade número 1. Isso é tão sério, pessoal, que uma das coisas que aconteceu durante essa nossa caminhada, nós casamos, a Lisa saiu lá do Sul e eu trouxe ela para o Rio de Janeiro, assim como também eu vim, né, apartamos da nossa família. Depois, quando eu fui conhecendo a palavra, eu vi claramente, né, quem sou eu para me comparar com Abraão, mas eu vi claramente muitas repetições dessa na vida das pessoas, inclusive vi isso na nossa. Sai da tua parentela, porque o que Deus queria fazer na nossa vida era algo que, se nós estivéssemos lá, talvez ele não teria oportunidade, talvez a gente não deixasse. Mas com isso, para você crescer, para você ser afiado, dói muito. Então, a Lisa saiu lá do Sul, veio para cá, o Fernando também tem essa experiência aí com a Gisele, né? E vai ter que chegar o tempo de maturidade. E quando você não entende isso, você acaba atrapalhando, né? Você acaba sendo ainda, talvez, piorando a situação, né? Nesse tempo, trazendo a Lisa para cá, e eu preparado pela vida, não preparado por Deus, eu me achava o homem mais inteligente da história, eu achava o mais esperto, eu tinha mais experiência do que ela, eu era um cara que sabia das coisas, já estava profissionalmente trabalhando, e, e por ela está fragilizada nesse processo, em vez de eu protegê-la, em vez de eu trazer ela como prioridade número 1, entender isso e ajudar a desenvolver, eu queria desenvolver como o mundo faz. Eu gostaria que ela fosse como eu. Então, eu cobrava ela, faço o que eu faço. Lisa, isso não pode. Então, eu passei a tratar ela mais como uma filha do que como uma esposa. O resultado dessa operação, pessoal, foi uma depressão profunda. O resultado dessa operação foi uma tristeza tão grande. E eu fui o responsável. Não fui só o responsável por isso, porque o homem é responsável diante da família, né? E Deus. Mas eu fui o causador disso. Eu não tive entendimento e conhecimento para entender que o que eu precisava, que a mulher precisa, o que a minha esposa precisava era de proteção, de cuidado, de cultivo, de ser tratada, de ser amada. E, na verdade, eu até pensava que eu sabia fazer isso, mas eu fazia isso da forma que o mundo faz. Muda, muda, faça como eu, seja como eu. Mas, né, com isso, eu estava matando as características de Deus nela, que ele colocou nela, e que é diferente das minhas, e que nós somos complementares uns ao outro. E Deus, ele é incrível. Nesse processo, em 2014, já falei isso da outra vez aqui, quando eu fiz o curso que chama Homem ao Máximo, até não sei se foi isso, Fagner, que você estava perguntando, que eu tinha citado, que é um curso que está disponível pela Universidade da Família. Eu comecei a ser confrontado com algumas coisas que eu não sabia. Eu não sabia. E quando Deus começou a derramar esse poder sobre a minha vida, esse poder de transformação, é exatamente como Paulo, algo foi desvendado, algo saiu da minha visão e eu consegui começar a enxergar essas coisas. Só que isso
todo esse processo muitas vezes demora e não é como um passe de mágicas, né? Então você entendeu, mas agora já tem uma consequência do seu pecado, já tem uma consequência da maneira como você tratou sua esposa, como você tratou seu marido. E mesmo eu querendo restaurar isso quanto antes, essa restauração começa com um entendimento, primeiro eu reconheço, depois eu peço perdão, depois eu abandono, né? Esse processo é um processo que todos nós temos que seguir, mas tem as consequências. E como eu pedi perdão para ela, como eu pedi perdão a Deus por ter tratado ela dessa forma, e como eu pedi perdão a Deus por eu não entender que o que estava acontecendo com ela era algo para afiar a mim, para mudar a mim, mutuamente, eu e ela, né? Mas não como eu quero, não como o mundo quer, não como o sistema fala, mas como Deus quer. Então eu queria muito que nós entendêssemos, né, que nós seremos testados através da família. E nós vamos ter que aplicar mudanças radicais na maneira de nos relacionarmos com a esposa. Aquilo que eu fazia quando eu era mundano, quando eu estava na pista, né, é algo que não deve ser aplicado no casamento. E se eu apliquei, né, e se eu apliquei, eu preciso retratar. E como é que eu faço isso, né? O grande segredo de você fazer isso, de você usar essa ferramenta, permitir que ela seja afiada, é a cultura do feedback. O mundo corporativo já entendeu isso e as grandes empresas já têm aplicado isso, o feedback. Nós temos dificuldade de ouvir feedback, até porque o feedback ele geralmente vem acompanhado de uma notícia ruim, né? Uma notícia que eu não quero ouvir, né? Porque ouvir elogio todo mundo quer. Mas a cultura do feedback, ela vem para que você possa se ajustar um ao outro, para que você, dentro de uma empresa, consiga ter bons relacionamentos, para que você consiga desenvolver, né, melhor a empresa nas áreas em que as pessoas estão envolvidas. Então, o mundo já descobriu isso, pessoal. E nós, como crentes, nós é que precisamos ensinar isso. Mas só tem uma maneira de eu ensinar. Primeiro na minha casa. Primeiro na minha vida. Então, Lisa, como é que você está hoje? E é engraçado, né, que conforme a gente vai, talvez o primeiro discernimento que Deus dá para a gente é você olhar para a cara da esposa, para o rosto dos filhos, para o rosto da esposa e ver que tem alguma coisa errada, né? E mesmo ela não falando que tem algo errado, eu, com todo jeitinho, vou insistindo. E ela também foi sendo aperfeiçoada nisso, tá, pessoal? Porque durante muito tempo ela não falava, né? E hoje, tem algo errado? Tem. É o quê? É isso. Então vamos orar? Vamos orar por isso. É simples? Cara, parece simples, mas não é. Chegar nesse entendimento que eu e ela temos hoje foi um processo, mas é possível, pessoal. É possível. Então hoje nós nos juntamos em oração para brigar contra o verdadeiro inimigo, para lutar contra o verdadeiro inimigo, para avançar contra o verdadeiro inimigo. Tem uma frase que é de Martim Lutero, que é incrível, né? Ele diz que 1 ano de casamento me santificou mais do que 10 anos do monastério. Então ele passou 10 anos no monastério meditando e querendo ser tratado por Deus. Saiu do monastério e casou. Depois de 1 ano. Depois de 1 ano, ele. Meu Deus, que tratamento é esse, cara? Que ferramenta é essa? E aí a pergunta que eu queria deixar para você: você está pronto para mudar? E se você estiver, depois que nós terminarmos essa palavra, pergunte ao seu marido, pergunte à sua esposa: o que eu preciso mudar? Onde é que eu preciso ajustar? Como é que está o meu comportamento, o meu temperamento, a minha vida sacerdotal? Ela está sendo exercida aqui. Reis e sacerdotes. Eu tenho andado com um comportamento de rei dentro dessa casa, porque não adianta nada lá fora eu estufar o peito e andar brabão, né? Eu preciso primeiro ser rei,
e sacerdote dentro da minha casa. Você está pronto para mudar? Então pergunte à sua esposa, pergunte ao seu marido, que essa é a ferramenta que vai afiar você hoje. Amém? E a terceira e última ferramenta é que Deus usará os meus e os seus filhos para me afiar e para afiar você. Tem uma frase do Edwin Cole, na verdade eu tenho muitas frases dele, mas um dos capítulos de estudo do Homem ao Máximo diz que filhos e filhas nascem prontos. A capacidade de ser pai é que precisa ser desenvolvida. Eu lia isso quando as crianças eram pequenininhas, eu não entendia. Eu falava, mas como é que filho nasce pronto, cara? Os filhos não nascem pronto nada. Eles têm que ser construídos, eles é que vão ter que mudar, eles vão ter que aprender. Então não nasce pronto. E o que o Senhor foi ministrando na minha vida, e aí é na prática, né? Quando você fala, eis-me aqui, vamos lá, vamos trabalhar, é que quando eles começam a poder falar mais, você começa a perceber que eles estão prontos para aquilo que eles estão vivendo, mas eu é que preciso mudar a maneira de falar com eles. E em cada situação eu preciso aprender para trazer soluções. E eu também não tenho todas as soluções, e nem você vai ter. Então eu preciso muitas vezes ser o sacerdote no sentido de ouvir de Deus, ouvir do povo, desculpa, ouvir da minha filha, ouvir dela, vou a Deus, busco a solução, volto e apresento a solução para elas. Mas nós muitas vezes acreditamos que temos a resposta para todas as coisas. Isso funciona como uma tampa. Em vez de potencializarmos os nossos filhos, muitas vezes nós limitamos eles, porque eu tenho resposta de bate-pronto. E muitas vezes os filhos só precisam falar, tá? E eu preciso ouvir. Então, lá no versículo 20 de Efésios 3, diz o seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Se o seu poder opera em nós, é porque necessitamos de sermos polidos, lapidados e transformados. E qual é a área da sua vida que você enxerga que você precisa ser tratado? Ah, Deus vai usar, pode ter certeza. Filho número 1, filho número 2, filho número 3. O mundo vai colocando rótulos na gente, né? O João fala muito disso, trabalha com Soso. E isso é uma verdade. O mundo é especialista em colocar rótulos, né? E tem até, nas grandes empresas fazem isso, as pequenas empresas já estão fazendo, de você fazer uma avaliação, uma delas é a avaliação DISC, para você saber qual é o seu comportamento, qual é o seu, se você é fleumático, se você é sanguíneo, é colérico, qual é o seu estilo, né? E aí, você precisa se conhecer. Deus não é suficiente, a minha esposa não é suficiente, a minha filha não é suficiente, os meus colegas de trabalho não são suficientes. E aí eu preciso fazer uma pesquisa, estudar, para ver o tipo de rótulo que o sistema quer me dar. Esse rótulo vem acompanhado com uma satisfação e uma desculpa para que eu não seja mudado. Então, esse rótulo, meu irmão, para você que acredita que é fleumático, em nome de Jesus, recusa isso. Para você que é sanguíneo, colérico, em nome de Jesus, recusa, rejeita isso da sua vida. Sabe por quê? Porque você usa isso como desculpa. Quando você estoura com alguém, eu sou sanguíneo, cara. Quando você perde a razão com o filho, com a esposa, nós usamos isso para me justificar. Eu uso isso para dizer, cara, esse é o meu temperamento. Pelo amor de Deus, irmão. Deus quer tratar você e quer trabalhar com você para que você seja como Ele é. E uma das coisas que tem me ajudado muito nessa caminhada
é entender que quando Deus se apresenta e ele diz quem ele é, ele diz assim: eu sou. Eu não sabia o que significava eu sou, então a gente estuda, né? Estuda, vai buscar, vai falar, Deus, o que que é esse eu sou? E uma das traduções do hebraico para eu sou é eu serei o que serei. Eu serei o que você precisar que eu seja. Isso é tão profundo, isso foi tão profundo para mim, que o meu pai, ele é a minha necessidade do momento. Então, quando eu tenho alguma necessidade, eu peço a ele e ele então me manda. E a palavra fala que em Efésios, né, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, lá em Efésios diz isso. E se eu preciso imitar o meu pai, eu sou. A primeira vez que eu falei isso aqui em casa, tá maluco? Você tá dizendo que você é Deus? Não, eu estou dizendo que aqui eu sou um pequeno Cristo, que eu imito ele. Cristão é pequeno Cristo. Eu preciso imitar ele no que ele faz. Então eu cheguei num lugar, e se tem alguém que está precisando de cura naquele lugar, eu sou. E eu vou orar para que haja cura. Se eu chegar num lugar e está precisando que esse ambiente mude, seja transformado, eu intercedo por aquele lugar. A atmosfera muda em nome de Jesus. Anjos do Senhor estejam nesse lugar. Se eu chegar numa pessoa e a pessoa precisa de palavra de conhecimento, eu vou, eu sou, eu vou dar essa palavra de conhecimento. E como Deus te usa nisso, né, Carol? E como é incrível ver como isso muda a vida das pessoas. Só que eu preciso acreditar, pessoal, que os rótulos que são colocados na minha vida, eles são rótulos para paralisar você. Eles são situações colocadas para não deixar você avançar. Então eu tinha vários rótulos desse e o principal deles é o sanguíneo, colérico. Esse é o meu comportamento. E aí eu estava recém assinando um contrato de representação com uma empresa. A gente já está caminhando para o fim aqui, tá, pessoal? Uma das empresas que eu represento. E o contrato chegou em casa, todo bonitão, mandei a via para lá, veio assinado de volta, tal, e eu coloquei em cima da mesa do escritório. E aí eu tinha combinado com a Júlia, ela tinha 3 aninhos, eu acho, 4, que se fala a verdade, não merece castigo. Quem fala a verdade não tem castigo, não tem punição, não tem nada. De repente me chega ela lá na sala, com aquele contrato que eu tinha acabado de assinar, todo rabiscado, todo pintado de lápis de cor e aquela coisa linda, uma obra de arte. Papai, olha o que eu fiz. Aí eu, meu Deus, um contrato. Aí, uma das coisas que Deus tem feito muito comigo com relação às filhas é que todas as vezes quando eu me comporto assim, ele me dá a visão dele comigo e ele me mostra. Eu vou fazer isso com você. E eu posso, hein? Eu falei, não, não, não. E aí tá lá aquele monstro gritando, e aí ela, igual um gatinho, fez aquele olhinho assim, ó, aquele do Shrek, né? Fez aquele olhinho, aquele beicinho, falou assim: mas você falou, se eu falasse a verdade, você não ia brigar. Aí eu, meu Deus, meu Deus. E eu acredito muito, pessoal, que o que vai fazer realmente a gente mudar e ser transformado com essas ferramentas que Deus deu para a gente é a velocidade que eu tenho de permitir que o Senhor trate. Né? Davi era um homem segundo o coração de Deus porque ele tinha velocidade nesse permitir. Assim que ele descobria, ele se arrependia. Eu então me ajoelhei, pedi perdão para ela, disse que ela tinha razão, disse que eu estava errado e disse que aquilo era só um papel. Agora, se eu dou ouvidos ao meu temperamento, ao meu sanguíneo colérico, eu poderia ter até colocado ela de castigo. Quantas vezes nós fazemos isso? Porque nós estamos preocupados, muitas vezes, com os rótulos que o sistema colocou na gente. Deus me tratou rapidamente para enxergar ele, para enxergar o comportamento dele.
E eu e você podemos fazer isso diariamente. É só permitir ele falar. Eu ouvi outro dia uma pregação do Juscelio, e ele dizendo que o filho que dá mais trabalho é aquele que é mais parecido contigo. E isso foi tão profundo que eu estava passando uma fase de bastante dificuldade de entender a Helena. Estava passando uma dificuldade de relacionamento com ela. Era algo que estava difícil, estava complicado. Em tudo, em todas as situações, né? Era choque, né? Então a gente se chocava. Não tinha um relacionamento. E a hora que eu descobri isso, e olha que eu já estava sendo tratado, né? A Júlia já vinha me tratando ali há um tempão, mas veio a Helena e veio diferente. E o que eu aplicava com a Júlia não funcionava com a Helena. Eu falei, como é que pode isso, gente? Meu Deus do céu, que difícil. Aí aquela frase do Edwin Cole começou a fazer sentido. Filhos nascem prontos, a capacidade de ser pai está desenvolvida, eu preciso mudar. Poxa vida. E a Helena, na verdade, não dava mais trabalho. Na verdade, era algo que Deus queria mudar em mim, com relação aos rótulos ainda, e ela carregava isso. E ela carregava talvez o mesmo rótulo, porque ela se espelhava em mim e ela repetia. Era como se tivesse dois Marcos em casa, um maior e um pequenininho. Ela era eu. Eu falei, meu Deus, eu não posso ser o eu sou desse jeito. Olha o que ela está representando, olha o que ela está fazendo, né? Eu preciso mudar isso. Então, começou-se o processo de mudança na minha vida. Comecei a permitir que Deus tirasse esse restante de temperamento, esse restante de rótulo que era dominante, né? Que era explosivo. E a primeira coisa, né? Reconhecer, confessar, abandonar. Reconhecer, pedir perdão, confessar e abandonar. Então, Helena, eu descobri isso. Eu descobri que a gente tem com dificuldade de relacionamento porque você é parecida comigo. Você é muito parecida comigo. Então, eu queria te pedir perdão por todos esses comportamentos que eu tenho. E eu queria rejeitar isso em nome de Jesus. E nós começamos a orar todas as vezes que nós víamos algo em que não combinava com o relacionamento de pai e filho, que não combinava com o relacionamento do Senhor para nós, a gente orava e a gente tratava. Jesus, ele transformou água em vinho para a gente poder usar esse exemplo. E o que aconteceu foi uma mudança da água para o vinho. O que aconteceu foi algo incrível. Hoje nós estamos vivendo, posso dizer que é a melhor fase de pai e filho, porque algo tão simples que o sistema muda e transforma em algo destrutivo, violento, se eu não prestar atenção e não permitir ser moldado. Então, meus queridos amigos, permita que Deus use essa ferramenta poderosa que Ele colocou na vida de vocês. Aqueles que ainda não têm essa ferramenta, que não geraram essa ferramenta, eu encorajo, porque ter filho é algo tão poderoso, é algo tão maravilhoso, é algo tão gratificante que não tem como descrever isso em palavras. Aqueles que são pais sabem o que eu estou falando, e aqueles que não sabem, olha, é algo poderosíssimo, é algo que não tem descrição, mas é uma das ferramentas que Deus vai usar para tratar você. E desde pequenininho, tá? Desde o tamanhozinho do Theo aí, ele vai começar a tratar a gente. Então, para a gente encerrar, eu queria que você tivesse uma visão de família como realmente algo celestial. Só alguns lembretes aqui. Ter uma visão de família como algo para prazeres pessoais é idolatria. Ter uma família sem perguntar a Deus qual o propósito dela aqui é o pecado de omissão. No versículo 21, ele diz assim: a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Ter uma família servindo a Deus, alinhado com os sonhos de Deus,
uma família alinhada com os desejos de Deus, vai fazer com que a glória dele seja mostrada nesse tempo, seja mostrada na próxima geração e seja mostrada todo sempre. Família é a demonstração da glória de Deus aqui nessa terra. Amém? Eu queria encerrar esse tempo com uma oração. Queria que você pensasse nas 3 ferramentas que... Dá tempo de orar ainda, Carol? Queria que você pensasse nessas 3 ferramentas simples que Deus deu para a gente. Ferramenta 1, apresentar a sua família a Deus e descobrir qual é o propósito. A ferramenta 2, Deus usará o seu cônjuge para afiar você. E a ferramenta 3 é que Deus usará os seus filhos para afiar você. E se hoje você precisa mudar algo na sua casa, algo no relacionamento com o filho, com a esposa, se o Senhor tem incomodado o seu coração aí desde que eu falei, se algo... Como é que eu percebo, pessoal, quando Deus quer falar comigo, né? Hoje ainda acontece isso, né? Não vai falar que não, porque quando algo me incomoda muito, fala assim, esse cara aí está falando uma bobagem. Pode acreditar que Deus está querendo mudar algo na minha vida. Então, se em algum momento você pensou que alguma dessas ferramentas é bobagem, ou que você já está resolvido, eu queria que nesse tempo que a gente estivesse orando aqui agora, você perguntasse a Deus, Senhor, eu sei que o Senhor pode e deve usar essas 3 ferramentas na minha vida, mas eu queria que o Senhor elencasse uma delas hoje, para que eu pudesse trabalhar nesse almoço de domingo, nesse tempo que eu vou ter agora à mesa com a minha família, esse tempo precioso de estar à mesa, que possamos ter tempo, porque na mesa é um dos principais lugares onde eu tenho sido ministrado e ministrado a minha esposa, meus filhos, com conversas simples sobre feedback, sobre como eu estou, como eles me veem, como eu vejo eles. A mesa não é só um lugar de sentar, se alimentar e sair correndo. A palavra de Deus diz que o Senhor coloca uma mesa diante dos nossos inimigos. É porque é um lugar onde a gente pode nos alimentar fisicamente, espiritualmente, e podemos ser afiados. E os inimigos caem. Os inimigos caem no tempo que eu estou me alimentando. Os inimigos caem no tempo em que eu estou ali, dedicando tempo para ouvir de Deus e ser afiado e afiar a minha família. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar que esse almoço de domingo, esse jantar, será um tempo incrível de estarmos à mesa com os nossos familiares, de permitir, Senhor, que sejamos afiados e em nome de Jesus, Senhor, que rótulos sejam tirados hoje, que rótulos sejam arrancados agora, em nome de Jesus. Senhor, eu declaro sobre a mente e coração dos meus irmãos os rótulos que o sistema colocou, impedindo que eles cresçam, impedindo que eles avancem com as suas famílias. Eu declaro que sejam retirados agora, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, uma nova visão. Eu declaro, Senhor, novos pensamentos. Eu declaro, Senhor, um coração agora preenchido e cheio de potencialização desse poder que nós lemos nessa palavra, para transformar e para vermos, Senhor, aonde o Senhor quer levar a nossa família, aonde o Senhor já tem levado a nossa família, aonde o Senhor quer transformar os ambientes. E com toda certeza, sem os rótulos, nós vamos conseguir enxergar isso. Então, que cada um possa enxergar aqui o lugar, o direcionamento do Senhor para avançar com as suas famílias, com seus entes queridos, firmados em comunhão, firmados em amor, para que a tua glória seja manifesta nessa terra, Deus.
Eu oro por isso e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus por essa palavra. É, E como a gente vê que o Senhor alinha aqueles que são o corpo dele, né? Há muito tempo que eu venho falando sobre essas questões. Bom, para quem não me conhece, eu sou psicóloga e me incomoda muito essas denominações colérico, sanguíneo. Porque antes de ser psicóloga, eu sou filha de Deus. Amém. E a psicologia me ajuda. E eu tenho uma certeza que eu trago no meu coração, sabe, Marco? Que o Senhor nos fez com imagem e semelhança dele. Amém. E o Filho de Deus, que acredita que é sanguíneo, ele está colocando essas características em Deus. Sim. Deus não é sanguíneo. Deus não é colérico. Deus não é melancólico. Então, se Deus não é assim, nós também não podemos ser. E a Amém. nossa santificação é buscar sermos parecidos com Ele, como você falou aqui todos os dias, Amém. né? Então, glória a Deus pela sua palavra e quando nós estamos juntos como família, nós vamos nos alinhando, né, gente? Então, que vocês possam ter realmente esse discernimento que o Marco nos trouxe hoje, essa revelação que Deus trouxe a ele, que ele nos inundou, como eu falei mais cedo que ele iria fazer, né? Porque o discernimento, ele nos permite chegar ao perdão e cuidar daquele que está conosco também, né? E a palavra, ela nos inunda de informações. E eu estava aqui, a minha vista foi em Efésios 4, no 2 fala, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Que nós possamos suportar os nossos companheiros, os nossos filhos, em amor, para que o Amém. Senhor nos capacite para ir também fora do nosso lar. Então, Deus, obrigada por essa palavra, obrigada por ter nos inundado de amor, porque é isso que constitui você, Deus, tu és amor. E obrigada pela vida do Marco, obrigada pelo que o Senhor tem tratado nele, para que ele possa tratar outras pessoas. Obrigada pela capacitação dos santos, e nós conseguimos ver o quanto o Senhor tem o capacitado. Que o Senhor venha cada vez mais o polir como vaso na mão do goleiro. Amém. Assim eu te agradeço, Pai, pelos lugares que ele vai pôr a planta dos pés dele, chamar de lugar santo, que vai ser o seu lugar, para levar o seu nome, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que essa oração também se estenda à casa dele, a Liz Amém. e as filhas. Em nome de Jesus. Amém. Agora nós Amém. vamos para a Verbo News, né, que são as informações da Verbo Lisboa aqui. Pronto? Para começar, 1º de setembro teremos a nossa reunião presencial. Vou poder dar abraço nas pessoas, isso é muito bom. Eu sinto falta de Essa é a contato melhor físico, parte, gente. Essa é a melhor parte. não é? Eu sinto falta, gente. Vai. A internet nos auxilia, tem pessoas que estão longe, mas quem está aqui perto, Lisboa, Grande Lisboa, entre em contato conosco, se inscreva. Vamos, não temos muitas vagas, e é verdade, até porque não tem por que mentir, nós não somos dessa linha, não aceitamos mentiras, né? Não temos mesmo muitas vagas, então entre em contato conosco, deem seu nome, para que vocês possam ter um momento de comunhão conosco, viu? Isso vai ser extremamente gratificante e uma honra estar presencialmente com vocês. No próximo Isso dia 1º de setembro. No próximo domingo, teremos um convidado, que é o nosso irmão da Itália, né? Como o Senhor tem nos permitido ter contato com as nações, nós temos uma família também, que também é família da família Verbo Lisboa, né? É a da Paz Church. Então, o nosso querido pastor Haroldo Marinho, ele vai estar trazendo uma palavra abençoada no próximo domingo também aqui conosco. Criem expectativas, como eu acredito que vocês criaram hoje. O Senhor nos surpreendeu. Eu digo que o nosso Pai nos constrange com a bondade dele.
e que Verdade. Ele continue nos constrangendo assim, em nome de Jesus. Terça nós temos reunião presencial aqui em Alfragide, tá? E sábado que vem tem aula da Escola Sobrenatural no centro de Lisboa, na Marquês de Pombal. Então, se quiserem mais informações, podem entrar em contato. Nós vamos estar aqui para orientar vocês. E agora, uma informação mais à frente, mas eu vou passar para o Fagner para ele falar com vocês. Amém, amém. Gente, que benção a palavra hoje, hein, Mar? Então, hoje Amém. eu acordei, meu irmão. Eu falei assim para Carol: Carol, bom dia, te amo, abençoe o dia. E falei: incrível, como Deus faz realmente um alinhamento, né? Eu falei para ela literalmente assim: você me amolda a cada dia para que eu possa estar dentro do propósito do Senhor. Amém. Cara, é incrível como, na verdade, a tua palavra veio, né, ratificar tudo aquilo que a gente tem sentido e conversado nos últimos dias, né? Destravando algumas coisas, virando algumas chaves, para a gente dar esse passo de fé que a gente está dando hoje, em obediência ao Senhor, que é começar esse culto presencial, né, no lugar que é provisório. A gente continua em oração, continua buscando, e aí solicitamos a vocês que também continuem em oração, né, para que o Senhor mostre para a gente o local onde nós poderemos, em breve, nos estabelecer e executar os ministérios que o Senhor tem, né, na Verbo, para que a gente possa fazer aqui de forma presencial, mesmo no nosso local, né, no local Amém. que Ele já separou. Então, continue em oração. E como a Carol disse, a gente só tem espaço para 15 pessoas, tá, nesse local provisório. Então, realmente é importante mandar mensagem para a gente pelo WhatsApp ou pelo Instagram, para a gente fazer uma lista. E assim, a gente pede que as pessoas que realmente vão, que confirmem, né, para que não tome o lugar de uma outra pessoa, que se não puder ir, não tem problema. A transmissão ao vivo, ela continuará sendo realizada. Mesmo quando nós tivermos nosso local definitivo, né, as reuniões elas vão continuar sendo transmitidas online, ao vivo. Então, continue em oração, se inscrevam, tá bem? De forma prévia aí para a gente poder ter tempo, né, de organizar ali as pessoas que vão estar conosco, tá bem? E a novidade que a Carol falou, além dessa da reunião presencial, é que nós vamos começar uma escola de negócio, o primeiro ano, aqui em Lisboa, presencial e também com transmissão ao vivo, porque tem pessoas na Itália, na Espanha e na Suíça que querem fazer e vão poder acompanhar no horário local. Então, quero compartilhar com vocês aqui um vídeo rapidamente, tá bem? Que já vai ficar aí disponível também nas redes da Escola de Negócios. Você quer ver a sua empresa prosperar e deixar um legado de modo multigeracional? Você quer que a sua empresa tenha fortunas inesgotáveis? Então assista esse vídeo até o final. Meu nome é Fagner Sandes, eu sou do Conselho Diretor e também professor da Escola de Negócios e eu quero te convidar, você que é cristão, você que quer a aplicação da Palavra de Deus nos seus negócios, a participar da Escola de Negócios. Nós vamos ter uma turma iniciando aqui na Europa, em Portugal, na modalidade presencial em Lisboa, mas com transmissão ao vivo para quem estiver em qualquer outro país da Europa. Então você que está na Itália, na Espanha, na Holanda, na Suíça, seja onde for, você vai poder assistir às aulas ao vivo no seu horário local. Se você quer mais informações sobre essa escola que vai mudar o paradigma da tua visão para o teu empreendimento, para as tuas atividades, entre em contato e eu terei o prazer de apresentar os detalhes da escola para você. Deus te abençoe e eu vejo você nas aulas. Então é isso. Excelente notícia, hein? Muito Quem bom. Quem tiver interesse em saber mais, Thalita, Rosângela, Ingrid, Karina, mais informações aí sobre a Escola de Negócios, entre em contato que eu vou passar detalhadamente tudo isso. Vai começar no dia 4 de novembro, o primeiro ano, né? Nós temos 2 módulos no primeiro ano, e aí eu passo esses detalhes então pelo WhatsApp ou por telefonema, para quem quiser. Marco, mais uma vez, Deus abençoe, obrigado, meu irmão, tá? Que as mãos poderosas do Senhor estejam sobre sua casa, tua família, teus negócios.
e que nós possamos resplandecer a face do Senhor durante essa longa semana que se inicia e que a glória do Senhor esteja nos enchendo cada vez mais e que por onde nós passarmos, deixemos a glória dele, que nós sejamos objetos de transformação nos ambientes onde entrarmos e não que nós sejamos transformados pelo ambiente. Nós temos que entrar e sermos luz e sal naquele lugar. Em nome de Jesus, declaro uma semana abençoada para todos. Amém. Amém. Beijo, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Beijão para vocês aí. Fernando, Deus abençoe, meu irmão. Boa semana, Andréia, Alexandre, Miguel. Deus abençoe, gente.